Continuando o vídeo da semana passada, hoje eu vou ler o capítulo 2 do livro Bênção e Maldição. O título é Palavras Produzem Fruto. Certa senhora me contou que, quando jovem, ela discutia e brigava muito com a mãe. Um dia, depois de uma daquelas costumeiras trocas de agressões, a mãe lhe disse: "Quando você se casar e tiver seus filhos, não haverá paz em sua casa. Eles serão contenciosos e a discórdia será uma constante." Depois de algum tempo, ela se casou. Vieram os filhos e a maldição cumpriu-se plenamente. A sua casa virou um inferno. Seus filhos viviam brigando, odiavam-se uns aos outros. Tivemos um período de aconselhamento e oração. A maldição foi quebrada. Hoje, a família diz que o lar vive em paz. Há um ambiente de camaradagem. A bênção do perdão veio sobre eles. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Provérbios 18, 20. As palavras que proferimos são como sementes, que caindo em solo propício, achando condições favoráveis, germinam e crescem, frutificam. São dois os seus frutos. Palavras que produzem bênção, palavras que produzem maldição. De uma só boca procede bênção e maldição. Tiago 3:10. Maldição. Maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem, para causar dano à vida do amaldiçoado. Na maioria das vezes, não temos consciência de estar passando-lhe essa autorização. Em geral, o fazemos mediante prognósticos negativos, o que é popularmente conhecido como rogar praga. É um dizer profético negativo sobre alguém. A maldição é a prova mais contundente do poder que têm as palavras. Prognósticos negativos são responsáveis por desvios sensíveis no curso de vida de muitas pessoas, levando-as a viver completamente fora dos propósitos de Deus. De modo geral, é nos momentos de ira, de descontrole emocional, ou em decorrência de um desejo frustrado, de um alvo não alcançado, que proferimos as maldições. Um dia você vai implorar minha ajuda, mas não vou atendê-lo. O que você está fazendo comigo, outros farão pior com você. Você vai morrer sozinho, sem ninguém para ajudá-lo. As pragas se cumprem. É por desconhecermos o poder de nossas palavras que vivemos amaldiçoando nossos filhos, nossos parentes, as autoridades e inclusive nossos próprios negócios. Quando usamos os lábios para amaldiçoar, estamos chamando para nós o que existe no inferno. É temerário amaldiçoar, porque as maldições podem acarretar grandes consequências, dentre elas a opressão e a possessão demoníacas. Opressão. 2 semanas antes de se casar, um casal me procurou depois de um culto. Disseram que cada vez que os dois iam arrumar a casa onde iriam morar, sentiam o ar impregnado de demônios. E a pregação daquela noite fizera a moça lembrar-se de que sua mãe, sempre agredida por seu pai, vivia dizendo a ela: "Olha, minha filha, casamento é uma desgraça. É isto que você está vendo. Vai acontecer com você o mesmo que tem acontecido comigo. Foi assim com seus avós. Não é com você que vai ser diferente." A mãe, com seu prognóstico sombrio, já havia autorizado aos demônios tornar o futuro lar da filha um inferno ou uma réplica do seu. E os espíritos maus já estavam atuando no sentido de derrubar, de perturbar a vida dos dois. Orei com eles, quebrando aquela maldição. Voltaram então à casa e perceberam que o clima não era mais o mesmo. A maldição fora desfeita. Esse caso mostra, claro, o que é opressão. Opressão é a presença de demônios em determinado ambiente. Eles invadem determinado local e o tornam pesado, carregado. Os demônios assediam as pessoas que moram ou frequentam o lugar, fazendo pressão sobre elas e muitas vezes levando-as à depressão. Mas essa invasão só ocorre com nossa permissão ou com certos tipos de conduta que os atraem. Certos lugares são focos de demônios. Basta que entremos em regiões de boemia, prostituição, redutos de crime, para sentirmos o ar saturado deles. Também locais onde funcionaram centros espíritas, lares onde impera a desonestidade, onde os familiares vivem contendendo, agredindo-se com o uso de palavras que já têm caráter amaldiçoador.
como desgraçado, safado, peste, praga, danado, atentado, etc. Mesmo onde moramos, pode haver opressão. Há famílias que toda vez que estão juntas, falam mal dos outros, difamam. São lares onde as palavras são muito mais instrumentos de destruição do que de edificação. Esse tipo de conduta é um convite a demônios, é onde se sentem bem. Palavras negativas, queixosas ou lamurientas também dão lugar à opressão demoníaca. Muitas vezes fazemos certas declarações que não são verdadeiras. Não tenho nenhuma capacidade, sou muito infeliz, nasci para sofrer, ninguém gosta de mim, sou um caso perdido. Deus tem um propósito para cada pessoa e provê a capacidade necessária ao seu cumprimento, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:12. Opressão é, pois, pessoas e demônios convivendo no mesmo ambiente, dividindo o mesmo espaço. Deus não nos criou para vivermos oprimidos e derrotados. Palavras positivas, amorosas, de fé, de confiança em Deus, liberam o poder divino para desfazer a opressão, pois Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Possessão. Se a opressão é a pressão de demônios em torno de uma pessoa, a possessão é a presença de um ou mais deles dentro da pessoa. A opressão opera de fora para dentro, já a possessão de dentro para fora. Um pastor amigo contou-me que, certa vez, levaram à sua igreja uma moça endemoniada em busca de socorro. Durante 3 dias oraram e tentaram expulsar os demônios. Cansado, barba por fazer e perplexo ante a resistência dos demônios, o pastor sentou-se ao pé da cama da moça, meditando sobre a situação. Era um fato inédito em seu pastorado. Jamais enfrentara tanta resistência nessa área. Toda sua experiência ministerial fora vã. Depois de tanta luta, a moça ainda estava possessa. Ainda pensativo e tentando achar a solução, levantou os olhos e fixou-os na mãe da moça, que estava em pé, ao lado da cama. Sua feição raivosa, carrancuda, chamou-lhe a atenção. Será que a mãe tem alguma coisa a ver com o caso da filha? Pensou. Então, o Espírito Santo o induziu a dialogar com ela. A senhora vive bem com sua filha? Não, ela respondeu. Qual é o problema entre vocês? Ela é estúpida, vagarosa e muito preguiçosa. A senhora pode explicar melhor, dar um exemplo? Claro, eu podia dar muitos. Na semana passada, esta menina passou dos limites de minha paciência. Quando ela voltava do estábulo, com o latão cheio de leite, descuidada como sempre, tropeçou num galho, largou o latão e todo o leite derramou-se. Viu que falta de responsabilidade? Fiquei com tanta raiva de ter perdido o leite que gritei para ela: sua burra, preguiçosa, o diabo que te carregue. O pastor discerniu imediatamente a razão da possessão. Na frase dita pela sua mãe, naquele momento de raiva, estava a chave do problema. Agora, ele sabia como proceder. Convidou então a senhora que se sentasse junto dele e com autoridade explicou-lhe passo a passo o mal que ela fizera. Mesmo sem intenção, entregara a filha ao diabo. E agora, como livrar a minha filha dessa maldição? Perguntou aflita. A senhora tem de quebrá-la com suas próprias palavras, renunciando e desmanchando o pacto que fez com o diabo. O senhor pode me ajudar? Claro que sim, concordou. Então o pastor ensinou-a a orar, quebrando a maldição, renunciando ao pacto involuntário que fizera, retomando sua filha das mãos do diabo e entregando-a a Jesus. Em seguida, o pastor orou, libertando a jovem. Terminada a oração, a moça permaneceu deitada, mas visivelmente calma. Logo depois, levantou-se tranquila, sorrindo, e pediu para pentear os cabelos. A maldição cedeu lugar à bênção, e a moça foi totalmente liberta. A possessão é a pior consequência das maldições, quando os demônios não apenas dominam a mente, mas passam a controlar uma pessoa. Temos um caso de possessão. Uma vez possessa, a pessoa envolve-se em situações de vexame, tanto para si como para os familiares. Pode tentar matar-se e até cometer suicídio, porque são os demônios que falam e agem por ela.
o jovem que andava sempre, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Depois de liberto por Jesus, foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Marcos 5, 5 e 15. Bênção. Se as palavras que proferimos podem constituir maldição, elas têm igualmente poder de produzir efeito contrário. Nossas palavras produzem bênçãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Quando parabenizamos, desejamos sucesso ou elogiamos sinceramente uma pessoa, estamos abençoando. Palavras de incentivo, de apoio, de solidariedade são mais doces que o mel. Salmos 19, 10. O apóstolo Paulo fez uma confissão de vitória que até hoje é bênção para milhares de pessoas. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Deus nos chamou para abençoar a todos, indistintamente. Jacó abençoou a Faraó. Gênesis 47, versos 7 e 10. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12, 14. Nossas palavras têm poder de criar situações favoráveis. Não estamos com isso endossando a prática do pensamento positivo. Abençoar alguém é invocar a atuação divina em favor daquela pessoa. Abençoar é, sobretudo, um ato de fé. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó abençoou cada um dos filhos de José. Hebreus 11, 20 e 21. Abençoar é declarar profeticamente o bem de uma pessoa, crendo que Deus endossará nossas palavras. É conclamar o céu em benefício nosso ou de alguém. A quem tu abençoares será abençoado. Números 22, 6. Deus quer que sejamos canais de bênçãos para os outros. Semeemos hoje pelo menos uma bênção. Profetizemos logo ao acordarmos um dia de vitórias. Esse foi o capítulo de hoje e eu oro a Deus para que ele seja um canal de bênção na vida de todas as pessoas que ouvirem.